Boa tarde, pessoal. Eu sou a Laís Martins, eu sou repórter, cubro tecnologia, sou repórter do Intercept Brasil. É um prazer estar aqui, esse tema é super importante, ao lado de painelistas que vão trazer contribuições muito, muito importantes e maravilhosas. Primeiro, antes de começar, vou apresentar aqui quem nós temos. Natália Viana é cofundadora e diretora executiva da Agência Pública, é autora e coautora de 5 livros-reportagem. Seu livro Dano Colateral, pela editora Objetiva, sobre civis mortos pelo Exército, foi finalista do prêmio Shining Light Award, da Rede Global de Jornalistas Investigativos, recebeu o prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Em 2024, ela lançou O Vazamento, pela editora Fósforo, livro que conta os bastidores do maior vazamento do Wikileaks e é um marco do jornalismo mundial. Como repórter e editora, venceu diversos prêmios de jornalismo, entre eles o Vladimir Herzog, Comunique-se, Troféu Mulher Imprensa, Gabriel Garcia Marques e Ortega y Gasset. Em 2018, foi reconhecida como empreendedora social da Rede Ashoka e passou a integrar o conselho reitor da Fundação Gabriel Garcia Marques. Bolsista da Fundação Nieman, em Harvard, é membro do Conselho Assessor de Centro para a Integridade de Mídia da OEA. Michael Markovits é professor adjunto da Gordon Institute of Business Science e é diretor fundador do Gibbs Media Leadership Think Tank. E é considerado um dos principais especialistas da África do Sul em políticas de mídia e tecnologia. Em 2022, Michael foi reconhecido pela Escola de Jornalismo e Estudos de Mídia da Universidade de Rhodes como um dos 50 melhores ex-alunos nos primeiros 50 anos da escola. Michael atuou em diversas funções nos setores público e privado, incluindo como conselheiro especial do presidente da Autoridade Independente de Comunicações da África do Sul e como executivo sênior na Prime Media por 8 anos, onde liderou os negócios digitais do grupo de mídia. Em outubro de 2022, Michael completou um mandato de 5 anos no conselho da emissora pública, a South African Broadcasting Corporation. E Samira é jornalista graduada pela Universidade Federal do Ceará, UFC, redatora do jornal Diário do Nordeste, empresa na qual já exerceu o cargo de subeditora de economia e repórter especial. Figura no ranking dos jornalistas mais premiados do Brasil e do Nordeste, é presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, e membro do Comitê Executivo do Conselho de Gênero da Federação Internacional dos Jornalistas, FIGE. Diretora de comunicação do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, Sindjorce, entidade da qual foi presidenta por 2 mandatos. Bom, vamos começar com a Natália. A dinâmica vai ser 10 minutos para cada um, e aí depois volta, a gente pode fazer umas pequenas trocas, e aí a gente vai abrir para perguntas da nossa audiência. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite. É uma honra abrir essa conversa. E é uma honra e é uma felicidade enorme que essa conferência esteja acontecendo. Eu também estive na lendária conferência do Mike Markovits, lá na África do Sul. Na época, eu tinha acabado de deixar de ser presidente da AJOR, e era um assunto que estava muito pululando na minha cabeça. Mas eu gostei muito, principalmente, da provocação de para que serve esse painel, o que a gente tem que responder. É o seguinte, não sei se vocês estão sabendo, o briefing é o seguinte: 3 coisas que nós, jornalistas, fizemos corretamente em relação à tecnologia, onde acertamos, e 3 coisas que erramos. Achei uma ótima provocação. E eu vou falar, na verdade, uma coisa que nós começamos acertando e depois erramos, uma coisa que nós começamos errando e acertamos depois, e uma coisa que nós erramos sempre, mas que eu tenho esperança que vamos acertar, e que começamos a acertar. E eu vou falar a partir da minha experiência como diretora da Agência Pública, que é um site de jornalismo investigativo independente. Então, eu falo a partir do jornalismo independente e não do jornalismo, digamos, tradicional ou legacy, como se diz, que já vem com uma grande estrutura, né? Eu pertenço àquela geração de gente que criou seu veículo e que foi crescendo junto com as plataformas sociais. E também falo a partir da perspectiva de ser a editora que edita e meio que coordena, meio porque dividimos isso, mas toda a nossa investigação, toda a nossa cobertura investigativa sobre as Big Tech. E que também tem uma newsletter sobre o tema, que é um pouco crítica, um pouco ácida, mas, claro, amo tecnologia, sempre amei.
Então, assim, primeiro, onde nós acertamos? E aí, falando como jornalistas independentes, nós acertamos porque nós pulamos na oportunidade. 2010, 2011, 2012, a Pública foi fundada em 2011. Não existia maneira de grupos independentes terem voz no jornalismo brasileiro. Não havia maneira de você ter um jornalista que quisesse cobrir coisas que não eram pauta, como é o caso da questão de gênero, questão de raça, violência no campo, conflito de terra. Não tinha espaço nos veículos tradicionais. Eu sei disso porque eu cansei de oferecer pauta. Quando houve a oportunidade da plataformização das plataformas, nós pulamos na oportunidade e conseguimos impactar muito o jornalismo brasileiro. E aí, eu acho que a Pública é um exemplo, a Pública é um dos primeiros, a gente usou muito para crescer a nossa audiência, para nos comunicar com o nosso público. Adotamos e testamos tecnologias, mas eu acho que muitos outros veículos seguiram e foram muito além. Então, assim, o uso da tecnologia para fazer reportagem, para se relacionar com o seu público, teve como pioneiros essa geração de jornalistas independentes. E tem a Tainalon aí, eu vivo falando da Tainalon, que é uma pessoa que sabe usar a tecnologia maravilhosamente para investigar desinformação. O Intercept, que explodiu no Brasil graças à sua conexão via redes sociais. O Media Ninja, em 2013, revolucionou a transmissão de manifestações e mudou o jornalismo. Então, assim, essa parceria com as plataformas nos ajudou a mudar o jornalismo brasileiro? Sim, o jornalismo brasileiro é hoje mais diverso, graças a essa relação entre essa geração de jornalistas e as tecnologias. Obviamente, erramos no que já foi falado aqui, a Paula já falou, acabamos nos tornando dependente delas. Não apenas por culpa nossa. As plataformas mudaram a maneira que seus algoritmos entregam o nosso conteúdo a partir de decisões econômicas que foram tomadas pelas próprias plataformas. Eu vejo aí um momento de corte muito grande quando o Facebook fez seu API, quando resolveram que tinham que ganhar muito dinheiro com o nosso conteúdo. E, no entanto, desde aquela época, nós, jornalistas, não conseguimos nos livrar totalmente, não conseguimos, pelo menos não adiantamos muito onde isso ia nos levar. Então, eu tenho um dado que eu acho muito chocante, que eu pedi para o meu pessoal de comunicação. A Agência Pública, em 2021, tinha 20% do seu público vindo do Facebook, especificamente. Hoje em dia, é menos de 1%. A gente não fez nada para isso. Foi uma mudança que o Facebook decidiu, sem negociar com os jornalistas, sem conversar com ninguém, e que nós simplesmente sofremos. É uma perda econômica, se você pensar em dinheiro. Estou nem falando de bem público, etc. Você pensar em dinheiro, é uma perda econômica absoluta sobre a qual nós não temos nenhuma voz. Então, assim, acertamos e erramos. Onde nós começamos errando e depois acertamos? Logo no começo, essas organizações de jornalismo independente tinham uma relação direta, 1 a 1, com as plataformas. E, claro, o GNI, o Facebook Journalism Project, né, sempre foram grandes aliados do jornalismo independente e também até do jornalismo tradicional. Mas a relação era 1 para 1. E nos demorou duas coisas. Demorou para nós percebermos que nós tínhamos que nos unir, que nós tínhamos que construir um movimento e que nós tínhamos que nos tornar seres políticos. Aqui no Brasil, acho que a gente está mais adiantado do que em outros países, porque a partir de 2017 essa conversa começou a acontecer com o Festival 3i, foi se amadurecendo, e a partir de 2019 a gente falou, vamos fazer uma associação de mídia digital de startups de jornalismo, que são diferentes do que era o jornalismo tradicional, porque nós não somos treinados em ser business people. A briga ali era assim, não, eu não sou patrão. Não, você é patrão. Nós precisamos entender que nós somos um grupo econômico e também um grupo que, se organizando, que nos organizando, nós poderemos ter uma relação melhor com as plataformas. Então, a Jora, ela foi fundada em 2020, ela cresceu muito, hoje ela tem 150 veículos, mais 150 veículos, mas ela foi muito importante e continua sendo como um espaço de convergência e de trocas e para a organização do campo de jornalismo independente como política, como seres políticos. E é muito interessante nós somos jornalistas, porque também é outra coisa. Há uma resistência tradicional de jornalistas de falarem eu não me meto em política. Eu não me meto em política, eu cubro política. Política é suja. Não é nada disso. Nós, jornalistas, temos que discutir política e temos que estar nessas mesas de negociação para podermos defender e conformar qual vai ser a relação com as plataformas no futuro.
E outra coisa, eu acho que o modelo da JOR tinha que se replicar em outros países. Já falei isso várias vezes, tinha que ter um playbook. Como é que a gente conseguiu unir um saco de gato, que diz, né, um monte de gente diferente, um monte de gente cabeça dura, que todo mundo é jornalista, mas que consegue se juntar e consegue definir estratégias conjuntas. Espero, oxalá, que a JOR se espalhe para outros países também. E aí, enquanto jornalista, aí é o meu trabalho mesmo, né? Que é a cobertura, né? Como é que o jornalismo cobre tecnologia? E eu acho que o jornalismo cobre muito mal, sempre cobriu muito mal. Nós tivemos um erro muito grande lá no começo, que é de separar a cobertura de tecnologia em caixinhas, né? Entrou na ciência e tecnologia, ou entrou na área de tecnologia, ou entrou na área de consumo. E durante muito tempo, essa cobertura que focou muito em adoção de tecnologia, novos gadgets, novos lançamentos, fez com que a gente seguisse a narrativa das big tech, né, das grandes empresas de tecnologia, mas também nós ajudamos a criar o mito de que a tecnologia vai resolver tudo, de que a tecnologia ela é neutra e de que a tecnologia é algo separado da política, o que foi um grande erro. No entanto, eu vejo que, muito por conta de situações históricas em diferentes países, houve grandes avanços. Então, assim, fico muito feliz que essa conferência aconteça no Brasil, porque nós, no Brasil, a imprensa, tanto independente quanto a imprensa tradicional, maior, com mais robustez, avançou muito em termos de cobertura de Big Tech, entendendo que Big Tech é economia, é política, é sociedade e é também tecnologia. E aí eu tenho 2 exemplos que eu acho muito bons para demonstrar como nossos jornalistas estão muito mais avançados em conseguir investigar a empresa da tecnologia e a ação política delas, que eu acho que se fosse, sei lá, 5 anos atrás, nós não teríamos esse olhar. Então, um exemplo é o WorldCoin, que é uma iniciativa, digamos, bastante questionável, porque eu vou ser muito educada hoje, que tem apoio, é fundada pelo Sam Altman, em que eles vão para países, digamos, mais enfim, com institucionalidade mais frágil, para escanear a retina dos olhos das pessoas e montar uma base de dados de identidade. A nossa imprensa não caiu no papo deles. A nossa imprensa cobriu muito criticamente. E isso levou à suspensão, inclusive, da operação deles aqui no Brasil. Não é o mesmo que está acontecendo em outros países. Eles estão em outros países atuando muito livremente e a empresa não consegue entender a política por trás disso. E o outro exemplo é, assim, enfim, vou ter que dizer, mas a aliança das Big Tech com o partido PL. No Congresso, foi um congresso sobre treinamento de comunicação política, em que isso foi publicado pela imprensa com questionamentos e as plataformas disseram: isso não é tão sério assim, a gente faz com qualquer partido. Mas é muito sério, sim. E nunca aconteceu desse jeito com nenhum partido. E foi coberto dessa maneira. Isso demonstra que a gente avançou, que a gente tem um olhar mais político e a gente tem um olhar mais aguçado para o que está acontecendo no mundo das Big Tech. Então, também acho que nós, jornalistas brasileiros, mas também a academia e, obviamente, muito a sociedade civil e até a justiça, temos muito a ensinar e a trocar com os outros países que estão aqui e outros países do mundo também. É isso. It's so great to be here in Sao Paulo. Thanks so much for the invite. I'm very, very happy to be here. It's fantastic to be in Sao Paulo for the first time. I'm really going to try and stick to what Paula said I should do and only deal with looking at the past. I think the past, it sounds like a silly thing to say, but it's not so long ago. It's really been in the last few years that we've seen incredible disruption. Probably seeds of disruption were started many, many years ago. But to paraphrase a quote attributed to Lenin, Vladimir, not John, there are decades when nothing happens, and there are years when decades happen. And if you look at the equation that I've just put together, if you just add these, COVID plus platformization of news plus anti-competitive platform conduct on a global scale plus assault on information integrity and digital sovereignty plus unauthorized AI scraping of journalist content equals irreparable damage to the sustainability of public interest media.
And basically, I'm going to just really jump to the conference that we held in Johannesburg. Everyone was talking about it. But, faced with this extinction event, we organized this conference and really were amazed that we were able to develop these principles for fair compensation. And I think that what was really incredible is that we were able to get endorsements from about 101 individuals and organizations from 28 countries. And the aim was to guide the Competition Commission in South Africa, which I'll talk about just now, which started a market inquiry. And I won't go through the principles, but they're very, very universal. And while this was one of the high points in the last few years, the lessons about public interest journalism have been both important and harsh. The lessons from the past, most of us know. We all know that there's been disruption and market failure of the ad-supported business model for journalism, the collapse of trust in a contaminated information ecosystem, and the historical failure to invest enough in newsrooms and innovate fast enough. We all know this. But what is not really fair is that this failure is often laid solely at the door of the media without accounting for the anti-competitive and unlawful conduct by digital platforms and the fact that journalism, while it's called a public good, is not funded like a public good. And I just want to quote my collaborator in a program that I'm running at GIBS this year and read what he says, because I think it's very apt. It is market failure when the product still brings value, but the economics no longer work to sustain it. We need to redefine the context. Journalism is a public good, but it's not funded like a public good. And when you think about these three lessons, so I'm getting to them now, three lessons, if public interest journalism is a public good, it seems to be incompatible within a totally profit-driven business model, especially when it's not funded like other public goods. And the second thing is market failure cannot be solved by innovation alone. I think it's quite perverse when people say, well, you can simply innovate, but you cannot really innovate totally when you're in a market failure in the context of anti-competitive, unlawful conduct by digital platforms. And then the third thing that I think I'll mention just very briefly is platform immunity in the US has actually endangered public interest journalism worldwide. Section 230, which is a section of a US law, created the foundation for impunity on a global scale. So you've had lack of platform responsibility globally, while public interest journalism is held to higher standards of accountability and factual verification. So, 3 solutions for the future. Okay, these are a bit longer. I'd like to talk about beyond compensation, because I think compensation is important, but I don't think it's the only solution, and I'm very glad that our Competition Commission, who you'll hear more about today, and we've got a representative from the Commission here who will explain more their report. But they came out with a very, very impressive report last month, and they found that while compensation is very important, and to get it from AI, social, search, and ad tech companies, it's a medium-term remedy. It is not a viable long-term strategy on its own. And what they said was that digital platforms must not just pay for their past damage, but they must change the way they operate in the South African market. And this really does signal a shift in thinking. So the aim is not to just repair the media industry's losses, but to reshape the digital ecosystem for a fairer, more sustainable, competitive future. So they came up with a number of points, and I'll just really refer to one in particular. They said that this anti-competitive conduct doesn't just happen by mistake. It happens because of deliberate choices made by digital platforms, whether algorithmic, technological, by design, and these choices distort competition and entrench market failure and dominance. Instead of accepting these as inevitable, the Commission, and I really recommend that you read its report, has said there's an opportunity for these companies to make different choices, to actually foster a more balanced and competitive digital ecosystem. And they're really looking at structural change. So don't get me wrong, compensation is important, but it's not going to solve the problem on its own. The second lesson, I think, is the funding of independent public media and inclusive digital public infrastructure. I think it's been shown that there's a very strong correlation between independent public media funding, information integrity, and democratic health. You take away
public media funding, you're seeing really, I think we're seeing what one can only call acts of political vandalism that have led to the defunding of public media worldwide. We've seen what's happened in the States recently. I mean, all over the world, there's a lot of right-wing populism against public media. And the second point that I'm sneaking under here, and thanks to Sergio Spagnuolo, who said to me yesterday, he didn't say stupid, it's a distribution stupid, okay? But basically the point we're making is that without a direct-to-user distribution channel, it's very, very difficult for us to sort of not use big tech. And we need to think about funding different platforms and digital public infrastructure. Another point that was made by the Commission that also relates to distribution is in the absence of these independent direct platforms, we need to restore visibility and access of public interest content. And they've said that the platforms need to prioritize through changing their algorithms, credible news on tech platforms to combat mis and disinformation. Another solution for the future, and I think you're seeing it in action here today, is collectivity, realigning forces and strengthening South-to-South collaboration. Collective negotiation power, while we've seen that while bargaining codes were all the flavor a few years ago, they're no longer that, but that doesn't mean to say that media shouldn't get collective and negotiate collectively with the platforms. We need transparency, we need effective sharing of algorithms and policies and monetization tools for publishers. And I think what we're seeing again today is that the Control Plus J, I think, is this global collectivity in action, a tri-continental alliance, strengthening ties between Brazil, South Africa, and Indonesia, bringing 3 continents together to shape a fairer digital media landscape. And I think we need that strategic realignment. Another point I'd like to make, in one of the closing slides, is that there's no point coming up with these solutions in the absence of a human rights framework. You cannot just impose these solutions and allow digital authoritarians to take these solutions and use them against the media. And I think it's a big danger when people talk about regulating the media. We always stress that they need to follow UNESCO's guidelines, which are very specific about how media needs to be regulated. Some major issues are still to be resolved. I mean, I think, like in Brazil, we're football crazy, and I think to use a football metaphor, I think we at a regulatory halftime in South Africa. I think we're a few goals up, but we expect the opposition to come back very strongly in the second half, and how we do. I think the issues of digital sovereignty and jurisdiction are huge. I think that we need to end platform immunity and must demand responsibility. There's no other businesses that can operate like they do without any accountability for the content on their platform. But I think we need to look at the potential threats and their reaction to what will happen. Will they block news? Will there be litigation? And what will the other challenges be? The work isn't done. There's decisive action needed. So there's no quick fixes. Regulation, policy, and litigation are not quick fixes. They're a long road. There's other things that we need to do, like media education, training, executive leadership, something that we're launching next year at Gibbs. And we need funding and support for global South-led large language models to preserve and advance indigenous languages worldwide. So there's no time to waste. The future starts now. Oi, boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo o convite das organizações, nas pessoas da Paula e da Maia, tá? Eu sou Samira de Castro, sou repórter, e aí me perdoem vícios de repórter de economia. Gosto muito de números, de estatísticas, provavelmente deverei citar algumas. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, estou vestindo um jeans e uma blusa preta. Bom, obrigada, Michael, você antecipou toda a minha apresentação. O que significa que estamos em sintonia absoluta da necessidade que temos de conseguir
regular um setor econômico que tem um imenso poderio mundial, né? Estamos falando de setor tecnológico, das big techs, que hoje domina o debate público, que pauta o debate público, e que, ao contrário das nossas empresas tradicionais ou independentes de mídia, tem muitas responsabilidades, né? Legais, inclusive. Bom, acho que alguém deve estar se perguntando por que uma federação de trabalhadores está nesse debate, junto com possíveis patrões do meio digital, e acho que a nossa resposta é porque nós, jornalistas, somos diretamente afetados pelo que acontece hoje nesse campo das tecnologias. Primeiro, porque fomos afetados com os nossos empregos, né? Quem trabalhava em mídia tradicional, como eu, que vim do jornal impresso, migrou para redações integradas e hoje produz para várias plataformas, mas que teve o seu canal de distribuição da notícia completamente modificado. Vou citar um exemplo particular para que vocês compreendam. O jornal em que eu trabalho, Diário do Nordeste, ele é de um grande grupo econômico que detém concessão de rádio e televisão, o jornal impresso, que não existe mais, o site, né? E tinha uma distribuidora de gás de cozinha, que levava o jornal na casa das pessoas, dos assinantes. Então, a gente produzia e distribuía por meio do próprio grupo econômico. Eu acho que, com o advento das plataformas digitais, a gente passa, nós e aí não sou empresária, mas falando do ponto de vista de quem produzia o jornalismo, passou a abdicar do seu poder de distribuição. Claro, é caro distribuir jornal, fazer jornalismo é caro, as tecnologias baratearam muito o custo de produzir, acho que a Paula traz muito isso na fala dela, né? Hoje em dia a gente reporta com isso aqui, a gente reporta muito bem, trabalha muito bem, mas, ao mesmo tempo, causou uma enorme dependência. Então, assim, o jornalismo sempre esteve ligado à questão da tecnologia. A gente vai voltar não muito no tempo, mas desde a imprensa de Gutenberg, passando pela radiodifusão, chegando ao uso da internet comercial, e agora plataformas e inteligência artificial generativa, o nosso trabalho sempre esteve intimamente ligado com tudo isso. O que nós, da Federação Nacional de Jornalistas, temos dito muito é que nós precisamos parar de ter pudor de dizer que o jornalismo é um bem público e que ele precisa ser preservado. Tá? A gente vem aqui no Brasil, em outros países da América Latina, Argentina, nesse momento, principalmente, nos Estados Unidos, com a ascensão do Trump, a gente tem visto o estrago que a extrema-direita tem feito ao ter esse apoio das empresas de tecnologia. Eu vou falar apoio porque me parece que é um posicionamento político muito claro já, no Brasil e no mundo. Tá? Então, a gente também, como seres políticos que somos, como falou a Natália, nós temos que admitir isso. Né? Mas o fato é que a gente vem nessa discussão num país em que temos baixo índice de consumo de notícias, porque temos baixos índices de leitura, né, de alfabetização, se falarmos em alfabetização midiática, menor ainda, em que 40% das pessoas no país se informam por conteúdos veiculados por aplicativos de mensageria. Né? Então, isso dá uma dimensão do desafio que é, no Brasil, você trabalhar com um contingente de pessoas que estão abdicando do jornalismo porque, inclusive, não estamos formando plateias, não estamos formando mais consumidores de notícias. Né? A gente tem acompanhado, junto com a AJOR, junto com algumas organizações importantíssimas da sociedade civil, posso citar a Coalizão Direitos na Rede, posso citar a Coalizão em Defesa do Jornalismo. A gente tem acompanhado esse debate da regulação de plataformas com um olhar de que nós precisamos incidir enquanto trabalhadores e enquanto produtores de conteúdo jornalístico. Não é uma tarefa fácil, mas ela não é impossível. Inclusive, nós tivemos recentemente um grande avanço, que foi a aprovação do projeto de lei de regulação de inteligência artificial no Senado brasileiro.
né? Foi uma prova inconteste de que, como campo, nós precisamos agir em conjunto. Claro, a federação é uma federação de trabalhadores, ela tem 31 sindicatos que a constituem, que representam cerca de 100 mil jornalistas, mas que sozinha ela jamais conseguiria ter uma incidência no Congresso Nacional brasileiro, se não fosse em conjunto com essas organizações que compõem esses grupos que eu citei. Então, eu diria que o que deu muito certo até agora, o que tem dado muito certo até agora, na questão da regulação de plataformas e da discussão da sustentabilidade do jornalismo, primeiro são eventos como esse, que tornam o tema permanentemente em debate, porque a gente não pode deixar esse tema desaparecer, e a gente não pode ser apenas reativos. Apresenta-se um projeto de lei no Congresso, se começa um debate e as organizações vão lá. Não, nós temos que tentar nos antecipar a esses debates regulatórios. E também deu muito certo atuarmos em conjunto, mas precisamos, aí eu diria que, refinar essas estratégias e essa atuação para poder ter uma incidência mais assertiva. Tá? A gente tem no campo aqui, por exemplo, a ANER, a ABERT, a NJ, a AJOR, mídias convencionais, mídias, enfim, emergentes. A gente também precisa unir nesse debate, eu acho que as representações dos veículos públicos de comunicação, porque eu acho que é um campo que está passando ao largo, pelo menos no Brasil, é a minha avaliação, desse debate, e que tem um papel fundamental também num país como o nosso, de dimensões continentais, em que a comunicação pública cumpre um papel de levar informação de relevante interesse público, ao passo em que as organizações privadas de mídia não têm efetivamente esse papel, né? O que deu muito errado nessa perspectiva toda, e aí nem sei se foi por conta da nossa atuação, mas pautar o tema da regulação de plataformas em conjunto com a remuneração do conteúdo jornalístico, né, que a negociação, naquele momento, tratar da barganha direta num projeto de lei que pretendia regular a questão da responsabilidade da transparência das plataformas, mas foi colocado ali uma letrinha na lei que tratava de negociação direta. Acho que isso deu muito errado, abriu muita margem para ataques diretos no Congresso Nacional ao campo, e sempre tratar a questão da remuneração do conteúdo jornalístico como um apêndice ou em conjunto com o direito autoral, por exemplo, da classe artística. Que essa é uma discussão, não sei internacionalmente, mas no Brasil essa é uma discussão que está muito ligada por posições políticas, por forças políticas no nosso Congresso. Mas a gente precisa dizer que o jornalismo é necessário, a gente precisa reafirmar que o jornalismo é necessário. E se alguém tiver dúvida de que o jornalismo é necessário, a gente precisa citar exemplos muito simples. A pandemia, a crise climática e o negacionismo que veio com ela, né? As guerras geopolíticas, os ataques à democracia. Né? Isso sem falar numa necessidade que nós temos de produzir mais jornalismo com uma visão das pessoas que defendem os direitos humanos, com uma visão das pessoas historicamente invisibilizadas e subalternizadas. Essa é uma realidade no Brasil muito forte. Faço até questão de citar, estou aqui com uma colega que é da região amazônica, que ela veio especialmente para participar desse evento, em que ela fala que o sonho dela é ter uma redação flutuante no rio da Amazônia. Por quê? Porque existe toda uma comunidade ribeirinha que não tem acesso à informação tradicional, que não vai ter os seus problemas vistos pelos poderes locais. Então, eu acho que tudo o que vai dar muito certo daqui para frente é assumirmos uma postura de protagonistas na defesa desse jornalismo de relevante interesse público. É agirmos em conjunto, mas, a partir de conferências como essa, traçarmos estratégias específicas que garantam a soberania dos nossos países do sul global. Encerro por aqui. Obrigada.
Natália pediu para fazer um adendo, eu falei para ela que ela pode, se ela for rapidinha. E aí depois a gente abre para perguntas aí da plateia, tá bom? Não, é bem rapidinho, porque eu tinha anotado aqui para falar onde nós erramos em relação à negociação com as plataformas, e eu acho que no começo dessa discussão toda havia uma divisão entre os sites independentes digitais e a mídia tradicional, e ao longo do processo a gente foi entendendo que nós temos muito mais semelhanças nessa pauta, muito mais afinidades do que disputas. E eu acho que isso foi um amadurecimento do campo. E, obviamente, né, ter a FENAGE aqui também demonstra o amadurecimento do campo. É muito importante que nós identifiquemos as alianças e onde estamos do mesmo lado. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil. E a divisão, ela é explorada pelas plataformas. Isso é importante também ser dito. Essa divisão, ela é explorada em diferentes países de maneiras diferentes. Então, assim, é importante que os jornalistas se unam, que é no que todos nós queremos, que é a defesa do jornalismo. Bom, vamos lá. Não sei como a gente vai fazer aqui, mas podem levantar as mãos e aí a gente vai organizando. My name is Courtney Radge with the Center for Journalism and Liberty. My question is about how much effort the community puts into normative and voluntary frameworks, normative issues, or things you mentioned, for example, UNESCO, Michael, versus you also mentioned the Competition Authority, these institutions that have more hard power, that have the power to break up, requires behavioral differences, impose fines, hold them to the law. Do you think, from your perspectives, that the balance of where we in the community have focused our attention with respect to normative versus other types of institutions with more power to shape the kind of economic conditions under which journalism is working? Na verdade, eu não sei direito como responder. Eu acho que, pelo menos no Brasil, mas nos outros países que eu acompanho também, as coisas só se movem quando há pressão, seja do campo do jornalismo, seja do campo, né, dos direitos digitais. Então, eu acho que, sinceramente, até chegar ao momento em que, por exemplo, o CAD começou a olhar a questão das plataformas, né, houve uma movimentação e um debate social que aconteceu muito tempo antes. Então, não consigo ver essas duas coisas divorciadas. Você tem, por exemplo, na Indonésia, onde foi aprovada uma legislação, mas ela não é aplicada, porque você não tem essa massa crítica social. Então, assim, não sendo uma expert nem em mobilização social, nem em política pública, a minha impressão é que essas coisas não são separadas. I'm not sure if I can actually answer your question. I mean, I can only talk specifically for South Africa. Is it took a lot of pressure for the Commission to have the market inquiry in the first place. So that was the beginning of the process. And then once they got going, there was a lot of shaping of that inquiry because of the public consultation process. And I think that what was very different for South Africa compared to, say, Canada, Brazil, California, Australia, was their processes started with politicians putting bills through Parliament. And ours started very much with a competition authority, which is an independent regulator. Now, I'm not saying that's the best way. That's just how it happened for us. And I think there will still be a lot of contestation. I think we were right in South Africa to go for that because I think it's produced so far a good outcome. A lot of people will say, yes, but you're never going to be able to hold these platforms to account. You don't have jurisdiction. They're just going to ignore you. They're going to block you, whatever. But I mean, that's never really stopped us from doing stuff because if you took that attitude, well, then you'd do nothing. And I think it's always good to push a process that finds out, is a particular company breaking the law or not? And I think with competition law, it's quite a defined area of the law. And even in the US, the court found that Google is a monopoly, shock horror. But the thing is that it's sometimes important to have those legalistic findings on which you can base struggle and activism.
And that's just the way we've done it. It's very difficult to say that it's equally applicable to other countries. Eu acho que a gente tem um divisor de águas no Brasil, especificamente, que é o quanto o ecossistema passa a se organizar, compreendendo que ele não precisa, ele não pode depender apenas da filantropia. A filantropia, o dinheiro acaba um momento. Todo mundo está atrás e o dinheiro acaba. Quando ele não pode depender apenas dos programas e projetos das próprias plataformas, porque eles causaram imensa dependência, e quando há eu vou chamar de reconstituição democrática no país. Porque você pensar em qualquer tipo de discussão nos 4 anos do governo anterior, a gente estava fatalmente fadado a piorar o ecossistema de uma forma brutal, tratando de legislação no Congresso. Ainda não está o melhor cenário no Brasil, mas é um cenário em que nós temos que jogar todas as fichas, né? De discutir essa regulação de plataformas com todos os atores possíveis para fortalecer o campo. Meu nome é Bia Barbosa, eu sou do escritório da Repórter Sem Fronteiras para a América Latina. Muito obrigada pelo convite para a gente estar aqui contribuindo nesse debate. Eu queria trazer uma reflexão, e se vocês puderem comentar sobre esse tema, é algo que eu e Natália passamos os últimos dias falando sobre isso, que é sobre o desafio da narrativa sobre a regulação. Em vários países, e aqui no Brasil e na América Latina também, muito da resistência que se vê quando se traz uma agenda sobre a necessidade de regular o ambiente digital, a resposta que se dá é: nós corremos o risco de cercear a liberdade de expressão, nós corremos o risco de cercear a liberdade de imprensa, e isso por si só já cria um primeiro e grande obstáculo para a gente avançar. É claro que nem toda legislação democrática, nem toda legislação ou regulação vai promover o pluralismo no debate público. Se vocês olharem o mapa sobre a liberdade de imprensa que a Repórter Sem Fronteiras lança todos os anos, o mundo é muito mais vermelho do que amarelinho, que são as cores que a gente usa para representar o estado de risco para o jornalismo no mundo. Então, claro, a gente precisa se preocupar, mas eu entendo que o jornalismo é uma voz muito forte para combater essa narrativa de que o avanço na regulação do ambiente digital necessariamente significaria uma restrição indevida à liberdade de expressão. E isso a gente viu, Samira, Carla da JOR, que está aqui, a gente junto, no debate sobre a regulação de inteligência artificial aqui no Brasil, porque o discurso da extrema-direita no parlamento era: este é mais um projeto de lei de censura. E ter o jornalismo lá, ou organizações como as nossas, de defesa do jornalismo, defendendo a regulação que estava sendo proposta naqueles termos, foi muito importante, inclusive, para os parlamentares terem a coragem de votar a favor daquela legislação e não cederem à pressão da extrema-direita dessa falsa narrativa, que pode acontecer, sim, em vários projetos, podem ser perigosos, mas não necessariamente toda e qualquer regulação. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse desafio, porque eu acho que a gente não vai conseguir avançar na regulação, seja uma regulação de mercados digitais, seja uma regulação de compensação do jornalismo, né, pela utilização de conteúdos jornalísticos pela inteligência artificial, ou seja, uma regulação dos serviços digitais, se essa for a narrativa que vai continuar sendo predominantemente vencedora no debate público. E a gente acha que tem essa função de estar nesse debate, como vocês bem falaram, do jornalismo ser um ator político para fazer esses debates regulatórios, mas também para a gente informar a sociedade sobre isso. Eu acho que a gente ainda informa muito mal a sociedade sobre a agenda regulatória em geral. Tem um palpite sobre isso. Eu escrevi uma coluna sobre isso outro dia que chamava Liberdade de Expressão, uma ova. Em que eu dizia que esse é um problema porque é um truque narrativo em que a imprensa cai, e não só a imprensa, mas a academia também cai, porque eu acho que a resposta da academia acaba sendo assim: a extrema-direita é absolutista da liberdade de expressão, ou Elon Musk é absolutista quer liberdade de expressão absoluta. Isso não é verdade. E as plataformas querem liberdade de expressão absoluta. Isso também não é verdade. As plataformas querem simplesmente elas escolherem o que censurar, que é o que acontece hoje.
A moderação das plataformas é uma decisão das plataformas de grupos econômicos privados sobre o que pode e o que não pode ser postado na rede. A gente sabe que mamilos, sabemos, não pode. Decisão delas. Quando você for olhar a reportagem, por exemplo, do Aos Fatos sobre a mudança do Facebook, eles deixam muito claro, você pode ser racista, mas você não pode falar de terrorismo. Isso é uma decisão absolutamente baseada na visão de mundo deles, terrorismo, ou seja, né? E aí já inclui tudo que tem a ver com a resistência palestina ao genocídio. Então, eu acho que a gente tem que deixar de dizer que eles são absolutistas, liberdade de expressão, e dizer, eu propus liberdade de opressão. O que eles querem é decidir o que pode falar ou não. Eles querem eles ser os censores. Então, e a diferença entre um debate público e uma lei construída coletivamente pela sociedade e um grupo econômico privado é muito claro. Você vai criar regras, mas são regras debatidas coletivamente por pessoas que foram eleitas, versus um grupo que não foi eleito e que decide o que é censura ou não. Então, acho que a gente tem que deixar mais claro que as plataformas, sim, já moderam, as plataformas, sim, já censuram. Isso já acontece. Você não tem a liberdade absoluta nas plataformas. Então, acho que esse é um erro que o jornalismo comete. Então, eu acho que eu falo demais, mas enfim, vamos lá. Eu acho que a gente precisa, Bia, parar de fazer jornalismo declaratório. É um primeiro passo, né? De ficar sempre reproduzindo discursos das próprias plataformas, discursos de autoridades da extrema-direita, de pessoas do senso comum, que a exaustão fala desse tema de regulação como censura, né? O Brasil regula todo e qualquer setor econômico, gente, menos plataforma, né? Porque é censura. Então a gente precisa fazer jornalismo e, como você disse, informar para a sociedade. E aí vou fazer uma provocação. E os nossos veículos independentes precisam também pautar o tema. Muito mais, porque eles têm alcance, eles têm as suas audiências inclusive muito qualificadas, que podem formar a opinião. Né? Então, acho que a gente precisa também fazer esse dever de casa. É como a nossa própria categoria. Eu vivo dizendo que se eu entrar numa redação e um jornalista não souber que a gente está discutindo regulação de plataforma, porque a gente precisa manter vivo a nossa fonte de renda e de satisfação pessoal, porque para muita gente jornalismo não é só um trabalho, é uma satisfação, é cidadania, né? Se sentir partícipe de uma construção social que tem a capacidade de gerar cidadania. Então, se a gente também não faz esse trabalho enquanto categoria profissional, a gente está fadado ao fracasso. Bom, a gente vai ali para o Sérgio, gente, mas se alguém mais tiver pergunta, a gente pode fazer uma rodada de 3. Já vi mais 2 mãos aqui para a próxima. Começa ali no Sérgio e depois as 2 ali no fundo, tá? O Michael falou uma coisa que me impactou bastante aqui, que é que o jornalismo é um bem público que não é financiado pelo público. A gente fica atribuindo toda essa responsabilidade para as plataformas, que de fato é algo que tem que fazer. Eu sou primeira na fila dessa cobrança, mas será que a gente também não precisa ter um pouco mais de abertura com o público para eles entenderem a necessidade desse financiamento, né? Segundo, acho que o Reuters Institute, menos de 15% das pessoas estão dispostas a pagar por alguma coisa. Isso é muito pouco de um país. Qualquer país, nem todo mundo vai assinar tudo, né? Mas se mais gente assinar um veículo, a gente consegue ter um ecossistema muito melhor financiado, né? Ou tem outros modelos, que nem o modelo britânico, né? Que é financiado a partir de taxas e tal. Então, eu queria entender, foi o Michael que falou, mas eu queria ouvir de todos também, se possível, como é que a gente desenvolve um ecossistema onde as pessoas também têm alguma responsabilidade em ajudar a financiar o jornalismo, ver valor naquilo, que é muito difícil, né? A própria Paula falou que o jornalismo está perdendo um pouco a sua relevância, talvez por causa da polarização política e por causa de visões diferentes do mundo, né? E redes sociais e tal, mas, enfim, queria entender isso, se vocês conseguirem elaborar. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Islânia Lima, sou jornalista por formação, sou do Amazonas, né? Estou passando uma temporada aqui em São Paulo para estudo e também para trabalho. Sou repórter independente, freelance, e a pessoa que a nossa presidenta falou fui eu, né, Samira de Castro, a respeito do sonho que eu tenho de um dia ter um barco flutuante redação. Inclusive tem até nome já batizado, que é o nome do meu pai, que morreu na pandemia.
Capitão Isaac Lima. E é um sonho meu, mas infelizmente ainda não é possível por falta de financiamento. Eu estou trabalhando muito para tentar fazer isso do próprio bolso, não está fácil, mas eu tenho fé que daqui a uns anos já vou conseguir. Já me deram ideias de, olha, vai atrás de apoio político. Eu digo, não, eu quero jornalismo independente, né? Eu quero uma coisa... Então, é uma coisa que está sendo desenhada. E o que eu venho falar para vocês é algo muito importante, né? E queria debater o tema. No Amazonas, eu nasci no interior do Amazonas, eu sou bem raiz, nasci numa cidade chamada Quari, que significa Rio de Ouro. É a cidade mais rica do interior do Amazonas. E essa cidade jorra petróleo. Mas, infelizmente, a cidade vive numa pobreza extrema, pois todos os royalties da Petrobras vão para a prefeitura e o dinheiro é desviado e é a maior corrupção. E a cidade vive na pobreza. E, por conta disso, o tráfico aumenta, os roubos aumentam. Eu estou com uma familiar que está, nesse momento, internada aqui em São Paulo, que eu trouxe ela, que ela é vítima, né, do tráfico de drogas, da droga mesmo em si, né? E o Rio Solimões, Rio Madeira, Rio Negro, Rio Amazonas está tomado pelo tráfico de drogas, né? Além disso, ainda temos outra problemática, que é a questão do clima, né? Vocês terem uma ideia, as pessoas vão tomar banho de rio, parece que estão entrando dentro de uma sauna, a água ferve, os peixes estão morrendo. Você vai passear na floresta, é fumaça, você acorda cheirando fumaça e dorme cheirando fumaça. E aí a gente vê que pouco se fala fora a região norte, né? Aí tu me pergunta, Islânia, mas e os jornalistas de lá? Os jornalistas, eles trabalham em redações, muitas têm apoios políticos e não tem nenhum financiamento, não tem nada que eles saiam do canto deles e vá lá no interior do Amazonas, que são 62 municípios, onde existe essa população ribeirinha sofrendo. Né? Acontece muitas coisas. Ribeirinhos são mortos pela questão do tráfico nas fronteiras, os piratas do rio, não sei se vocês já ouviram falar. E cada dia que passa, as coisas estão ficando ruins, tanto pela questão climática, para os povos das florestas, quanto pela questão do tráfico. Então, a gente não vê os jornalistas, eu não vejo, eu acompanho, eu converso com eles, eu tenho vários grupos andando, reportando nos rios amazônicos. A gente vê um ou outro vindo daqui do Sudeste, do Sul, para lá, também do Nordeste uma vez ou outra, para fazer um especial. Né? E não tem financiamento para isso. É uma coisa muito triste. Né? Então, os jornalistas ficam tudo ali, são cerca de 5, 7 mil, que eu sei esse dado, mais ou menos, que ficam só ali na capital. E, quando não, vem para cá para fora. Entendeu? Então, como é que faz? Como é que faz? O norte existe, não sei se vocês sabem, mas acredito que muito sim. O ar que vocês respiram aqui, todos vocês, úmido, ele vem do pulmão do mundo, que é a Amazônia. Então, se a Amazônia se acabar, porque a floresta está sendo queimada à torto e à direito, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas é um termo amazônico, está acabando. E aí a gente vê que o norte não existe. Ele não está existindo para os outros estados, para os outros países. Se fala muito, mas execução mesmo é pouco. E pouco se fala. Né? Outro dia eu estava aqui em São Paulo e eu vi muito ali para onde eu moro, Zona Sul, temporariamente, escrito umas lojinhas chamadas Casa do Norte. Eu falei, nossa, Casa do Norte deve ser produtos do Norte. Né? E comecei a ir nesses lugares. Era só coisas do Nordeste. Aí eu fiquei, mas é Norte ou Nordeste? Então, assim, você vê que é muito distante das pessoas estarem mais próximo, estarem acompanhando, ter esse financiamento. Eu gostaria de saber qual seria a solução para o futuro, né? Solução mesmo, como o nosso colega ali falou, teria que ter essa questão das pessoas acreditarem, do jornalismo voltar a ter credibilidade, de nós, jornalistas, lutarmos por isso, né? Inclusive nessa questão do diploma, porque tem muitas pessoas que estão praticando o jornalismo de forma errada, né, que não sentaram em banco de faculdade. Esse é um outro problema também, muito grave, entendeu? E eu queria saber aí qual é o futuro aí e qual é a previsão do que pode ser feito e as soluções para todas essas questões. Na verdade, eu acho que se forem perguntinhas rápidas, a gente consegue fazer as duas nesse bloco e aí depois passa para o próximo. Vocês vão amarrando aí na cabeça las respuestas. Gracias. Voy en español, ¿está bien? Mi nombre es Beatriz Busaniche, soy de Fundación Vía Libre de Argentina. Vengo de una organización del mundo de las tecnologías digitales y quisiera
recuperar algo que estaba en la presentación de Michael sobre la cuestión de las leyes de defensa de la competencia, que me parece que es una de las miradas más acertadas en esta disquisición sobre regulación de los grandes oligopolios de tecnologías. Pero además, Michael citaba como estrategia la construcción de modelos de lenguaje propios, modelos de lenguaje en lenguas originarias, modelos de lenguaje hechos en nuestro sur global. Nosotros en donde yo trabajo somos parte de una iniciativa latinoamericana que es la construcción de un gran modelo de lenguaje latinoamericano que está impulsada por distintos sectores académicos. Nosotros somos la contraparte en Argentina y que está liderada por el Centro de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA. Ese tipo de iniciativas, que estamos trabajando también con iniciativas como Mazacane en África, que probablemente conozca a Michael, nos encontramos con una barrera que las grandes tecnológicas del norte no tienen. Y antes Samira mencionaba la cuestión de derecho de autor. El derecho de autor, tal como está legislado en nuestra región, bloquea nuestra capacidad de hacer nuestros entrenamientos locales. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que el sistema tan rígido de derecho de autor de América Latina impide que podamos utilizar más material para entrenar nuestros modelos locales. Mi pregunta al panel, además de poner este tema sobre la mesa, porque muchas veces discutimos la cuestión de derecho de autor y los mecanismos de explotación de nuestro conocimiento del sur por parte del norte global, y a veces no prestamos atención que nuestras leyes tan rigurosas bloquean nuestra propia capacidad de hacer tecnología, mientras que en el norte global tienen flexibilidades que sí les permiten utilizar masivamente materiales de entrenamiento. Quisiera preguntar si esto está en consideración y si ustedes están trabajando también o cómo están trabajando con la comunidad de práctica del mundo tecnológico de nuestra región, es decir, quienes están haciendo inteligencia artificial en América Latina por y para América Latina. Y también compartir que hace 2 años la comunidad latinoamericana, KIPU, que es una comunidad que desarrolla sistemas de inteligencia artificial por y para América Latina, emitió una declaración sobre inteligencia artificial para la gente, por la gente y en defensa de derechos humanos. Quisiera saber si están en contacto con este tipo de iniciativas, especialmente a Michael, que fue quien trajo el tema, y saber cómo está la situación en África. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bruno Bione, eu sou um dos diretores fundadores da Data Privacy Brasil, que é uma organização que olha para a datificação e ecossistema informacional justo. Bom, queria parabenizar a Maia, Paula, por colocar de pé essa conferência. Espaços como esse são super importantes. Minha pergunta vai a partir de 2 fios puxados pela Samira e também pela Bia Barbosa, de entender localmente quais são esses processos regulatórios em que a gente consegue fazer costuras políticas entre jornalismo, direitos digitais e outros movimentos. Talvez uma das chaves para entender um pouco por que a gente conseguiu aprovar o PLDA no Senado brasileiro seja essa costura um pouco mais ampla. E acho que aí vale também ressaltar o papel muito importante dos artistas e também do movimento de trabalho. Assim, foi uma coisa muito única, a Central Única dos Trabalhadores elaborar uma nota técnica de apoio a um projeto de lei de inteligência artificial. Então, agora que esses outros processos serão acelerados na Câmara dos Deputados, quais são as coalizões táticas que temos que fazer? Por exemplo, a Samira colocou, tem vários setores que são regulados. Setor financeiro chegou a apoiar esse PLDA, setor de saúde chegou a apoiar esse PLDA. A gente viu os setores fortes do ponto de vista de bagagem e tração política, que pode, assim, dar alguma dica sobre isso. Eu estou perguntando isso especificamente porque esse ano na Câmara dos Deputados a gente vai ter 4 pautas legislativas que se empilham e talvez a gente precisa pensar em algum cenário de priorização. A gente tem, eventualmente, o retorno do 2630, ou seja lá o número que se der. A gente tem um projeto de lei possivelmente chegando esse ano do Ministério da Fazenda sobre regulação econômica das plataformas. A gente tem o PL de inteligência artificial chegando na Câmara dos Deputados, foi remetido essa semana, e a gente tem um outro projeto de lei que é sobre proteção da infância no ambiente online. Eu acho que a gente não vai conseguir acelerar e priorizar todos eles, mas a gente vai ter que conversar sobre isso. Então essa é a minha primeira pergunta
para vocês, especialmente aqui, Samira e Natália. E para o Michael, esse ano a África do Sul tem a presidência do G20. Muito se fala do M20, etc. Então, como que você enxerga esse processo, sobretudo, e aí eu me solidarizo muito com os colegas sul-africanos, de fazer um handover para a presidência americana? Então, o que é possível de, eventualmente, dar continuidade dentro dessas limitações geopolíticas, o que torna mais importante ainda o trabalho de vocês, colegas, para fechar essa troika sul-sul, né? Indonésia, Índia, Brasil e África do Sul, que se encerra esse ano. Alô, vou responder a aflição do Sérgio. Então, é aflição, né, coração? Claro que queríamos que o público pagasse pelo jornalismo. Mas, assim, eu venho... E eu acho que é muito nosso papel, não só de quem lidera organizações jornalísticas, como dos próprios jornalistas, entender que faz parte o tempo inteiro, primeiro, defender o nosso trabalho, porque eu acho que o jornalista... jornalistas, pelo menos das nossas organizações, são tão apaixonados por jornalismo que eles acham que todo mundo sabe ou acredita que o jornalismo é importante, e não é verdade. Eu não sei nem se a maioria das pessoas acha que o jornalismo é importante. E nós fazemos um papel muito ruim em explicar o nosso trabalho, explicar por que o nosso trabalho é diferenciado de dar um Google, né? De fazer uma pesquisa, que o nosso trabalho é construção de conhecimento, é construção de cidadania e é construção, enfim, a investigação, é monitoramento de poderes. Eu acho que os jornalistas têm que se apropriar disso. Mas eu acho que você colocar no público a solução para o problema, não, o público tem que pagar, é mais ou menos, sinceramente, como você falar, as pessoas precisam reciclar porque isso vai resolver o aquecimento global, a emergência climática. Não vai. É uma crise tão profunda e que ameaça tão profundamente a nossa civilização, em termos de infodemia, em termos do uso disruptivo de informação para manipular o debate público, destruir a democracia, corroer. Aqui no Brasil, vocês todos devem saber, o Supremo Tribunal Federal está começando a julgar um caso que demonstra que tinha um núcleo de desinformação, um núcleo que utilizava a desinformação como arma para incitar um golpe de Estado. Isso é muito sério. Isso é muito sério e isso é uma crise civilizacional. Então, não vai adiantar a gente ficar pedindo para as pessoas pagarem. A gente precisa ter uma solução que é uma solução sistêmica, e não existe solução sistêmica sem ter política pública. Acho que não dá, assim como não vai dar para resolver a emergência climática sem você ter, de fato, enfim, as COPs do clima, etc., que, enfim, não vou nem falar para onde isso está indo. E tem uma outra coisa também, muito especificamente para a gente incentivar as pessoas a pagarem. Também outra coisa que eu aprendi é que são muitos das empresas precisam de investimento até para entenderem os seus modelos de negócio. Aconteceu com as próprias tecnologias, as plataformas gastaram dinheiro durante anos e anos e anos até entender o seu modelo de negócio. Para a gente conseguir ter modelos de negócio que tragam financiamento do público, a gente precisa ter investimento, só que a gente não tem investimento. Não tem um banco, não tem um programa, não tem nada que eu possa... A agência pública hoje tem 42 funcionários, não tem um banco onde eu possa ir, não tem uma política pública do governo que eu possa falar, eu preciso de investimento, porque eu sei que as pessoas querem pagar pelo conteúdo, mas não vai ser de graça. A gente precisa investir em marketing, a gente precisa investir numa campanha, a gente precisa investir em entender quem é o nosso público. Não dá para você fazer dinheiro sem ter investimento. E esse investimento foi feito tradicionalmente na mídia tradicional. Quantas vezes não teve dinheiro do FINEP para inovação de grandes veículos? Quantas vezes não teve, isenção de imposto, etc, etc. Ou seja, isso acontece. A gente precisa pensar como é que a gente quer que isso aconteça daqui para frente e ter um foco em diversificação também do jornalismo. Ou seja, o modelo anterior, ele ruiu. Como é que esse ecossistema que existe agora e que é bom será mantido daqui para frente? Então, essa é respondendo a você. E respondendo ao Bruno, eu vou falar de novo da cisão entre mídia independente e mídia tradicional, que é uma disputa natural, porque
porque são duas gerações e são dois tipos de, não só de jornalista, também de líderes de empresas, né? Ou seja, às vezes a gente ia ter o Bechar aqui nessa mesa, sinto muito que ele não esteja aqui, porque é muito importante nós estarmos na mesma mesa, é muito importante a gente trabalhar junto e temos trabalhado junto. São pessoas que vêm de outro mundo, são pessoas que vêm de um mundo em que a mídia derrubava um presidente e derrubava, né, qualquer ministro, tinha muito dinheiro, não precisava correr atrás do público, isso mudou. E nós a gente vem de um outro mundo. É óbvio que há uma disputa, até por público, mas há também uma questão geracional. Mas até para melhorar o nosso advocacy, a nossa disputa, a gente tem que se unir e um beneficia o outro. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não quero ofender ninguém. Já aviso. Mas, assim, lá no começo do PL 2030, houve uma mesa que aconteceu lá no Rio de Janeiro, acho que foi na FGV, em que chamaram ministros, acho que foi o ministro Alexandre, e foi promovido pelos grandes veículos. E era só homem branco na mesa. É uma coisa que não se faz mais. Isso joga contra quem está pedindo a regulação. Porque a primeira coisa que eu vou falar assim, vocês estão pedindo a regulação para quê? É para dar dinheiro para os mesmos ricos de sempre? Então, assim, a NJ precisa da JOR e a JOR precisa da NJ. Essa aliança ela precisa acontecer, porque ela é mais representativa da sociedade e ela fortalece justamente a pressão social. Só lembrando que eu não sou presidente da JOR, estou falando em minha própria palavra, mas essa aliança ela precisa acontecer. E eu acho que tem que acontecer aliança com o banco, sim. Tem que acontecer aliança, sabe? Tem que acontecer aliança com as empresas que a gente investiga também. A gente está aqui num movimento que é um movimento nacional. A palavra soberania nacional precisa aparecer também. E eu acho que, aos poucos, essa ficha vai caindo. Okay. Thanks very much. Firstly, on the African AI developments that you asked, there's a professor at my university, Professor Vukosi Maravati. I'll give you his details. He's really working on trying to develop large language models for African indigenous languages, and he's an incredible leading light on that. So I really won't try and speak for him because I think he's written a lot. He's done TED Talks. So I suggest you go look at his work. It's quite inspiring, but he needs a lot of funding, like anyone in the global south trying to develop these models. You're facing people that are raising billions and trillions, and there we are just trying to protect our languages. You have very different approaches with languages. There's some countries that are just handing over all their language content because they've taken a strategic view. Well, if their languages are not included in ChatGPT, then they're excluded somehow, and they sort of, it's debatable, is that devaluing their content, or is it a strategy to make sure they're not excluded? I think that's something that we can debate. On Bruno's, on the question of the G20 and the M20, yes, South Africa, we are trying to organize an M20. We will be holding a gathering. We had one this morning. Thankfully, Paula organized, and we're trying to build that solidarity. I think, in terms of how I can praise it, I think we are accepting the torch from Brazil gratefully, but we may have to throw the torch at America because they're unlikely to accept it from us gratefully. But that shouldn't stop us from doing it. I think it's very important that we still identify all these key issues: information integrity, sustainability of the media, the fact that without the democratic institutions, our societies are going to be much, much worse off. So yes, we will be holding an independent M20 because we haven't got official recognition from the G20, but we are speaking to a range of people, and we're really thankful for the Brazilian support on that. Thanks. Bom, obrigada a todos. Sérgio, eu acho que não existe uma única solução assim para a questão, né, de como o público deve pagar por notícias. Acho que a gente tem uma questão de fundo que é uma enorme desigualdade social no país, em que o público que mais precisa de informação não tem condição de pagar por ela, né?
públicos, setores historicamente vulnerabilizados, têm uma guerra de sobrevivência. Vou comer o quê no almoço, né? E aí eu vou vou me colocar como assinante de uma newsletter que vai tratar dos problemas meus locais, vai ser uma escolha difícil, né? Eu penso basicamente nessa questão de fundo, além de outras que a Natália já tocou muito bem, né? A gente precisa resgatar aí uma credibilidade que ficou perdida em algum lugar no nosso fazer diário. E sobre a questão das nossas prioridades legislativas, eu arrisco dizer que a gente tem que seguir muito na linha do que foi feito para a aprovação do PL de IA no Senado. Um amplo esforço da sociedade civil, de setores estratégicos economicamente, de trabalhadores, para que esse projeto seja aprovado na Câmara. Tá? Eu acho que ele, de todos os que tem em debate, talvez seja o caminho possível na questão regulatória. Não acredito que o 2630 volte à pauta, não acredito. Acredito que... e aí as pessoas do governo vão estar aqui nas próximas mesas, acho que essa questão vai ser muito direcionada a elas, mas ver qual é o empenho que tem do Ministério da Fazenda e a regulação econômica, quais são as outras agendas que estão sendo construídas a partir da visão do próprio governo. O fato é que, enquanto sociedade civil, eu apostaria no caminho da aprovação do PL de inteligência artificial na Câmara. Obrigada. A gente tem tempo para uma última rodada com 3 perguntas. Vou pedir que sejam perguntas rápidas, sucintas, e aí a gente volta para umas conclusões finais. Pode ser? Hola, Catalina Frigerio de Wikimedia Chile. Mi pregunta está relacionada también con Sergio, ¿cierto? Porque Michael, habló de el periodismo como un digital public good, que me parece muy interesante porque Wikipedia acaba de ser nuevamente declarado como un digital public good. Y mi pregunta es, ¿qué obstáculos están existiendo para que esto no sea financiado de esa forma? ¿Y qué incentivos o qué mecanismos podrían existir para que sea así? Porque en el fondo el financiamiento del periodismo es muy, muy delicado, entonces no puede ser solamente que el gobierno lo financie. Entonces creo que es bastante más complejo que eso. No sé si existe una respuesta clara, pero si al menos pudieras dar luces a esa pregunta. Gracias. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thiago, sou jornalista. Atualmente sou presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, a qual faz parte da FENAD. Quero agradecer a Paula, a Maia, parabenizar. É uma pergunta muito simples para vocês. Simples. Falando um pouco de conjuntura. É óbvio, assim, que acho que desde janeiro, né, desse ano, a realidade mudou. A gente vive num mundo mais perigoso, em que a Europa se diz que vai se rearmar, né? Os Estados Unidos cortou bilhões de investimento, então há menos dinheiro. Mas, por outro lado, o que a Natália colocou acho que é uma palavra fundamental, né? Acho que é essa questão da soberania. Então, assim, na opinião de vocês, né, como que a gente consegue construir essas pontes em um mundo em que se fala que o multilateralismo, a globalização, parece que está cada vez, assim, parece que é algo que está no passado, né? Então, uma pergunta muito simples e queria que vocês dessem a opinião. Sou Marina Pita, sou diretora de liberdade de expressão da Secretaria de Políticas Digitais. Acho que uma questão que o Sérgio Spanholo colocou e eu queria reforçar um pouco, ele fala assim, mais gente assinar veículos. Eu acho que esse é um elemento, mas a questão é mais as pessoas quererem o jornalismo. Se elas vão pagar ou não, acho que é outra coisa no Brasil, especialmente. Mas acho que o elemento de valorização do jornalismo ele é muito importante nessa disputa. Porque se as pessoas não valorizam o jornalismo, não tem como fazer disputa no Congresso de uma forma muito intensa, né? Então, a minha pergunta também, como é que a gente... E aí, enfim, tem o fenômeno do journalism avoidance, né? Então, como é que a gente enfrenta esses fenômenos? E hoje, pensando muito, nós aqui estamos pensando muito em jornalismo nas escolas, como é que a gente promove o jornalismo nas escolas, que eu acho que é relevante. E aí, enfim, sobre os desafios de concorrenciais, aí acho que a gente tem também o avanço tecnológico e como é que... enfim, não vou falar aqui a política pública, mas como é que a gente constrói instrumentos
para que o jornalismo consiga também ir se atualizando tecnologicamente, citando especificamente as TVs conectadas. Quem hoje é jornalismo que aparece quando você liga uma TV, uma Smart TV? Quem está lá, quem conseguiu ter o seu aplicativo embarcado, quanto que a Samsung está cobrando por isso. Então, enfim, acho que esses são os elementos para a gente colocar também na discussão. Obrigada. Eu vou escolher duas das que perguntaram. Eu vou começar com você, porque eu também acho que essa pergunta, as pessoas querem o jornalismo? Bom, o jornalismo que a pública faz, as pessoas não querem. De verdade, assim, se as pessoas falam, não, eu quero ficar lendo coisas terríveis que estão acontecendo, eu quero todo dia ir no site de vocês e descobrir se tem um novo assediador, ou se tem um novo caso de violação de direitos humanos, tem uma comunidade. As pessoas não querem jornalismo, mas as pessoas precisam do jornalismo. Então as pessoas podem falar que não querem, mas na hora que elas souberem daquele link, desvendaram um grande esquema aqui ou ali, ou há um conluio dessas grandes empresas com com esses poluidores, elas vão encontrar. E aí eu me lembro de uma coisa que quem falou foi o Steve Levitsky. Ele falou, você não pode deixar, não adianta você ficar tentando vencer a eleição falando para as pessoas defenderem a democracia. As pessoas não têm esse valor assim, eu quero que exista uma controladoria geral para garantir os checks and balances dos governos. Não é assim que as pessoas pensam. Se a gente, enquanto sociedade, entende que o jornalismo é importante para o debate público, nós, enquanto sociedade, precisamos criar soluções para isso. Então, eu também acho que não pode ficar só na mão de todo mundo, não, eu quero uma notícia na minha janela. E aí eu acredito muito também no que disse a Irina, né? Irene. O jornalismo, ele é tão importante que ele vai continuar a existir, mesmo se não tiver nenhum centavo para ele, ele vai continuar a existir, mas obviamente não é isso que nós queremos, que o jornalismo seja apenas uma força de resistência de pessoas fazendo porque podem fazer porque tem outro emprego, que é no fundo a realidade de muitos dos sites jornalísticos hoje em dia. A gente precisa de uma solução que seja mais sustentável. E aí eu queria falar, a outra coisa que eu queria responder é do Thiago. Eu acho que existe um susto no mundo regulatório com o que é o governo Trump. O governo Trump, eu acho que está todo mundo falando e ninguém falando mesmo, é uma aliança com as Big Tech para parar com a regulação no mundo. Isso é um fato. Existe uma executive order em que o Trump escreveu que se houver tentativa de censura, ele vai poder retaliar com tarifas. Isso está acontecendo. E é óbvio que isso tem um chilling effect em termos de regulação no mundo inteiro. No entanto, isso não vai parar as forças políticas que acontecem em cada país, porque também eles têm muita força, e aí eu estou falando especificamente de um grupo específico, não são todas as Big Tech, não é toda a atuação, muito menos os funcionários da Big Tech em cada país. Mas, assim, é um grupo específico que acredita que pode fazer assim e mudar o mundo, e não é verdade. Existem forças políticas que estão atuando em diferentes países que vão continuar avançando. Então, assim, essa vontade de todo mundo estar aqui sentado é uma prova disso. Então, eu acho que o mundo mudou, mas a gente não pode cair no canto da sereia, que é o que aconteceu também quando foi o governo Trump, quando foi o governo Bolsonaro. A extrema-direita ela é muito boa em captar as atenções e fazer todo mundo acreditar que o mundo é como ela pensa que é, e não é. O mundo é muito mais complexo do que isso. I'd like to deal with the two points simultaneously, Marina, and your point. I think that, it does depend on the constitutional dispensation of the country, and it also relates to, for instance, the funding of public media, public broadcasting. No one wants to pay for it. But if your constitution recognizes that there's a link between funding public media and the sustainability of democracy, and that's just the way it is, then that provides a foundation, a legitimate, legal, constitutional foundation for either taxation or subsidies on the one hand, or funding it in another way. I know government funding of it is very complicated. I know that it's controversial, but people are looking for the basis, like how can you do it? And if you found it on a
on a constitutional link that without the support of this institution, whether it's like education or health, which are public goods, then you can have severe crises in society. So it's about a political will to recognize that legal connection, that constitutional connection between the public interest and democracy and the sustainability of the media. And I totally agree with what Natalia was saying, is that, you know, there was a survey done in the UK to say, you know, most people don't want to pay the BBC license fee. Shock horror again. You know, who wants to pay tax? No one wants to. And anyone who can get asked a question, do you want to pay a tax? No. Oh, great. Okay, so that tells us what? No one wants to really pay it, but ultimately people may only notice the value of something when it's gone and it's too late. And I think that if we want to just wait around for that, we're not doing our jobs. Bom, eu já me sinto bastante contemplada com as respostas da Natália e do Michael, mas eu acho que eu vou voltar ao início da minha fala, de que a gente precisa, sim, resgatar a importância do jornalismo e dos jornalistas, e valorizar esse ecossistema, compreendendo que não é um favor, não é favor dos governos pensar nessa problemática, não é favor das big techs pensarem nessa problemática do ponto de vista de como elas vão ser atingidas na regulação e nas negociações diretas que elas querem fazer. Não é uma benesse das filantropias, ou dos assinantes, leitores e público, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar que valorizar esse ecossistema, fazer com que ele seja sustentável, é fundamental para a gente materializar um direito humano, que é o direito de ter acesso, de produzir e receber informações. Então, acho que a chave tem que virar a partir de nós mesmos na defesa desse direito humano, que é materializado pelo jornalismo. Obrigada. Obrigada aos painelistas, foi muito legal.